Saudações! Hoje vamos falar do arquétipo da deusa Atena. Quais as qualidades que este arquétipo nos traz, qual o seu lado sombra e como podemos beneficiar com ele. Vem daí, vem ver o que a deusa Atena nos pode oferecer. Olá, eu sou a Renata e antes de começarmos gostaria de falar um bocadinho sobre o nosso canal. Aqui abordamos temas ligados à espiritualidade, como por exemplo as doenças, os arquétipos, meditações, como podemos nos comunicar com os anjos, entre outras coisas. Se gostas de temas como este, deixa o teu like, subscreve o nosso canal e compartilha com os teus amigos. Para quem não sabe o que são arquétipos são conhecimentos ancestrais que podemos aceder ou nos conectar para nos melhorarmos em alguma área da nossa vida, para podermos aceder às suas características. Como usar? Basta ter uma imagem num sítio onde a gente possamos ver todos os dias. Pode ser na tela do telemóvel, pode ser na mesa de cabeceira, num sítio onde a gente vejamos todos os dias. Mas se quiseres saber mais de como usar um arquétipo, deixo aqui em cima, um vídeo onde eu explico com mais detalhe o que é um arquétipo e como usar. No final do vídeo, se quiseres usar o arquétipo da deusa Atena, podes sempre ir lá e ver melhor como funciona. Para que os arquétipos funcionem na sua plenitude, quanto mais soubermos sobre esse arquétipo, melhor o conseguimos incorporar. Por isso, antes de começar a falar sobre os benefícios deste arquétipo, gostaria de deixar aqui um bocadinho da história da deusa Atena. A deusa Atena é uma deusa da mitologia grega. Ela é filha de Zeus e de Metis. Ela ficou conhecida como a deusa da sabedoria, pois ela nasceu da cabeça de seu pai Zeus. Zeus engoliu sua mãe Metis quando ela estava grávida de Atena. E ele o fez porque havia uma profecia que dizia que Zeus iria ter 2 filhos com Metis, um homem que seria tão poderoso que destruiria o seu pai, e uma mulher que seria uma divindade esplêndida. Depois que Zeus engoliu a sua esposa, passou a sentir grandes dores de cabeça. Então ele pediu que lhe abrissem a cabeça para entenderem de onde vinha esta enorme dor. E quando abriram a cabeça de Zeus, surgiu a deusa Atena, já armada e completamente adulta. O pai ficou maravilhado com a filha que concebeu e ela passou a ser a filha preferida de Zeus. Atena, apesar de ser uma deusa recatada, era uma das mais belas deusas do Olimpo. Apesar de ser bela, ela decidiu não se entregar ao amor e ficou virgem para toda a eternidade. A deusa Atena era portadora de uma inteligência inigualável e por isso ela era consultada por outras divindades sempre que precisavam de alguma solução para algum problema. Mas a deusa Atena tinha outros atributos. Ela tinha uma coragem inabalável. Ela entrou em batalhas que mais ninguém queria ajudar, como por exemplo a luta de Zeus, seu pai, contra o Tefão. Ela também inspirava os guerreiros que usavam a sua inteligência nas lutas e os protegia. Por isso ela também ficou conhecida como a guerreira da guerra de estratégia. A cidade de Atena foi consagrada em honra de Atena, depois de uma disputa de Poseidon. E para conquistar os habitantes, ela ofereceu a oliveira, que ficou conhecida como um dos símbolos da deusa. Atena também era conhecida como uma ótima tecelã. A deusa Atena era muitas vezes representada com uma coruja. A coruja foi o animal que foi consagrado à deusa, por isso ficou considerado o animal de sabedoria. Ela também é representada com um escudo, que antes pertencia a Zeus, seu pai. Neste escudo também foi colocado, posteriormente, a cabeça de Medusa. E a deusa Atena também usava uma lança. Ela herdou a sabedoria e o senso de justiça da sua mãe e do seu pai o desejo de ordem. Depois desta breve história
Sobre a deusa Atena, para podermos entender um bocadinho da sua história, vamos ao arquétipo. Quais as coisas positivas que podemos tirar deste arquétipo e qual o poder que ele nos pode trazer? Racionalidade. A deusa Atena era conhecida como a deusa da razão e da racionalidade. Ela não era uma mulher muito ligada ao emocional, pelo contrário, ela era uma mulher muito ligada ao polo masculino, apesar de ser uma mulher muito bonita. Então, se no momento que te encontras precisas ter atitudes mais racionais e menos emotivas, este é um ótimo arquétipo. Este arquétipo pode ser usado tanto por homens como mulheres, este e qualquer um dos arquétipos. Apenas precisas de definir o que precisas. Controle emocional. Com este arquétipo deixamos de perder o controle das emoções. O nosso racional vai comandar o emocional e não o contrário. Deixamos de ter tanta irritabilidade, agressividade, discussões por motivos pequenos. Não vamos entrar em discussões facilmente. E também não somos facilmente manipulados pelo lado emocional, pois o nosso lado racional vai controlar o nosso lado emocional. Vamos aprender a controlar as nossas emoções e passamos a ser pessoas mais racionais e não emocionais. Este arquétipo ensina-nos a ter o equilíbrio emocional, o controle das emoções. Estratégia. Este arquétipo nos traz grandes ensinamentos em estratégia. Como podemos controlar a nossa parte emocional e passamos a ser mais racionais, isso nos dá uma abertura muito maior para podermos ver todos os pontos de vista, analisar as coisas com mais detalhe e mais claramente e arranjar estratégias para os acontecimentos que vão surgindo na nossa vida. Planos bem definidos, com objetivos bem definidos, e vamos encontrar um passo a passo para conseguirmos atingir os nossos objetivos. Como, por exemplo, arranjar estratégias para ganhar mais dinheiro, estratégias para arranjar um bom relacionamento, como resolver problemas no nosso trabalho ou na nossa empresa, estratégias que nos tragam soluções para atingirmos os nossos objetivos para a nossa vida. Sabedoria. A deusa Atena era conhecida como a deusa da sabedoria. Então vamos começar a perceber-nos que nos tornamos pessoas mais sábias, com muito mais conhecimento, com um conhecimento muito mais expandido, com muito mais conhecimento sobre a vida, sobre aquilo que queremos e especialmente sobre aquilo que queremos saber mais. Então, se nós queremos nos tornar pessoas sábias, mais cultas, este é um ótimo arquétipo. Coragem. A deusa Atena era conhecida como a deusa da coragem. No resumo que fiz, não falei de quase nenhuma das batalhas que ela travou, mas quase todos os deuses do Olimpo tiveram batalhas com ela, em que ela saiu sempre vencedora. Ela nunca foi uma deusa de baixar a cabeça e dar-se por vencida. Muito pelo contrário, ela sempre enfrentou todas as batalhas e sempre saiu vencedora. Se usarmos este arquétipo, vamos ter muito mais coragem para enfrentarmos os obstáculos que encontramos pela nossa vida. Poder mental. Quando usamos este arquétipo, vamos aperceber-nos do nosso poder mental. Vamos aprender a controlar os nossos pensamentos. Vamos nos aperceber que temos um controle sobre os nossos pensamentos e que é mais fácil usarmos o nosso poder mental para aquilo que queremos. Ou seja, é mais fácil direcionar o nosso poder mental para aquilo que queremos. Se achas que a tua mente está uma desordem, uma confusão, que parece que não tens controle sobre os teus pensamentos, este arquétipo da Atena vai ajudar-te a conseguir ter mais clareza mental, mais controle sobre os teus pensamentos e vais conseguir pensar naquilo que queres, direcionar a tua mente para onde queres e não aquele sentimento de que os teus pensamentos aparecem na tua cabeça pela ordem que querem e quando dás por ti estás sempre a pensar naquele assunto que tu não queres. Este arquétipo ajuda imenso no controle mental e dá-nos foco. Independência. Este arquétipo também nos ajuda na nossa independência, nos torna
pessoas mais independentes a nível profissional ou a nível financeiro. Então vamos ao lado negativo do arquétipo da deusa Atena, ou o lado sombra. Tudo tem o seu lado bom e o seu lado mau, que os arquétipos é a mesma coisa. Mas se tivermos em atenção estes pontos negativos, podemos tirar proveito deste arquétipo e verificar se estamos a ter o seu lado sombra e corrigi-lo, como é óbvio. Aquela dificuldade que eu acho que se nota muito é a dificuldade na vida amorosa. Isto acontece porque este arquétipo tem muito racional e pouco emocional. Vais começar a notar que mudaste, vais tornar-te uma pessoa mais racional e pouco emocional. Se estás num relacionamento, vais começar a notar um afastamento do teu parceiro ou da tua parceira. Não que ele se afaste, és tu que te afastas. Vais notar que tornas uma pessoa mais fria, mais distante no relacionamento. Também vais notar que não vai ser fácil atrair um relacionamento, se estás à procura de um. Isto acontece por causa do lado racional. Como há menos emotividade, não vai ser tão fácil envolver-te emocionalmente com alguém. Para o amor, este arquétipo não é muito bom. Vai trazer algumas dificuldades. A deusa Atena era uma deusa virgem e ela ficou virgem porque ela assim o escolheu. Arrogância. Este também é um ponto a frisar na parte negativa. Como este arquétipo traz sabedoria, estratégia, poder e racionalidade, e se for levado muito ao extremo, vamos nos tornar pessoas arrogantes. Eu agora sou uma pessoa sábia, tenho estratégia, sou bom em tudo. Temos que ter em atenção este ponto, porque podemos nos tornar pessoas arrogantes ou então passar essa imagem para as pessoas que nos rodeiam. A arrogância também pode prejudicar o relacionamento, bem como as amizades, o trabalho e mesmo os negócios. Transformamos-nos em pessoas frias e calculistas. Se usarmos este arquétipo por muito tempo, pode acontecer que nos vejam como pessoas frias e calculistas, mais uma vez por causa da falta de emotividade. O racional e a estratégia a funcionar no seu melhor. Mas também pode acontecer que tu mesmo te sintas uma pessoa fria e calculista. Este ponto pode gerar problemas pessoais, porque as pessoas começam a afastar-se de ti, mas também profissionais. Por isso, tem este ponto em atenção. A independência também é um ponto negativo. Independência. A independência também pode ser uma coisa má, se nós exagerarmos na independência. Passamos de independentes a autossuficientes. Passamos a pensar que não precisamos de ninguém. Eu sou suficiente e me basto. E voltamos ao ponto de nos tornarmos arrogantes como pessoas independentes. Podemos nos tornar narcisistas, que não precisamos de ninguém, que somos bons o suficiente e que nos bastamos. A masculinidade, especialmente para as mulheres. Este é um arquétipo muito masculino. Pode ser muito bom, por exemplo, para mulheres que exerçam cargos de liderança por ter essa masculinidade. Mas agora, se és uma mulher e gostas de ser feminina, vais perder um pouco disso e tornar-te um pouco mais masculina. Este arquétipo é muito poderoso, mas tem de ser usado num curto espaço de tempo. Eu usei e comecei logo a sentir os seus efeitos, na parte da sabedoria e da estratégia, mas muito mais na parte de controle das emoções. Ele nos ensina muito bem a controlar as emoções. Eu usei durante 3 meses e senti a necessidade de mudar. Eu já usei outros arquétipos e nunca tive esta necessidade de mudar. Por hoje vou ficando por aqui. Se gostaste do vídeo, deixa o teu like, compartilha com os teus amigos, subscreve o nosso canal. Gratidão e até breve.